Olá, senhoras e senhores, com vocês o professor José Diogo e no encontro de hoje daremos seguimento à abordagem referente à teoria de Hartree-Fock. Em nosso último encontro, nós derivamos as expressões para encontrar os elementos de matriz tanto do operador de um elétron quanto do operador de dois elétrons. E na aula de hoje nós iremos definir o operador de Fock, assim como iremos introduzir as funções de base em nossa formulação matemática. Vamos à nossa aula, meus caros. Bom, a nossa aula se inicia com a definição do operador de Fock, o qual é dado da seguinte forma. O operador de Fock ele leva em consideração o operador monoeletrônico, assim como os operadores de Coulomb e de troca. E aqui é contabilizada a interação de um elétron com o campo médio gerado por todos os outros elétrons, sendo que o somatório em torno de todos os spins orbitais simplesmente ocupados trata de levar em consideração a repulsão do elétron que é tomado como referência, isto é, o elétron 1, com todos os demais elétrons. E o operador de Fock ele é monoeletrônico, no sentido de que uma soma envolvendo a aplicação do operador de Fock em todos os elétrons irá fornecer o operador hamiltoniano eletrônico total. Vale mencionar que os spins orbitais são autofunções do operador de Fock, isto é, se aplicarmos o operador de Fock a um dado spin orbital, como resultado obtemos a energia do elétron quando ocupa aquele spin orbital, vezes o próprio spin orbital. O que faremos agora será encontrar o valor esperado quando consideramos o operador de Fock. Vejam que fizemos uso da notação de Dirac. Logo, o passo seguinte consiste em multiplicar esta primeira expressão pelo Bra correspondente e, como resultado, obtemos o valor esperado, assim como um termo envolvendo a energia. E como a energia não afeta o spin orbital, ela pode ser retirada da integral. Com isso, nós temos uma integral envolvendo os dois spin orbitais. E uma notação nova foi introduzida aqui. Fizemos uso do delta de Kronecker. O que é que este delta de Kronecker significa? Ele significa o seguinte: se os dois spins orbitais forem iguais, o resultado será 1. E se os spins orbitais forem diferentes, o resultado será 0. O delta de Kronecker retrata uma situação em que as funções envolvidas são ortonormais. Para o nosso caso, nós temos o seguinte. Vejamos que se I igual a J, o nosso delta de Kronecker retornará 1. Então, se fizermos aqui, olha, que I, operador de Fock, e se o nosso segundo que assumir índice I, nós temos, portanto, que εi será o nosso delta de Kronecker e I. Porém, para esse caso, temos que o delta de Kronecker será 1 e o nosso resultado será, portanto, a energia. Logo, o valor esperado do operador de Fock retorna energia. Daí, temos que a energia será o valor esperado envolvendo o operador de Fock. E o que fizemos nessa etapa foi, basicamente, substituir a expressão que define o operador de Fock no elemento de matriz. Avançando em nossa derivação, nós temos uma separação de uma integral envolvendo a soma em uma soma de integrais e, desenvolvendo as operações algébricas, nós fizemos o seguinte: tiramos o delta da integral e, além disso, consideramos uma subtração envolvendo as integrais. E o nosso objetivo é determinar qual a representação deste elemento de matriz e qual a representação deste outro elemento de matriz. Então vejamos, o operador de Coulomb é definido tomando como base o elétron 1 como referência. E desde que o elétron 1 é tomado como referência, nós temos que ele sente a repulsão devido ao segundo elétron. Por isso, estamos usando como referência o spin orbital B. E vejam que a repulsão sentida pelo elétron 1 se deve, de fato, ao elétron 2. Bom, a aplicação do operador de Coulomb em um dado spin orbital que há fornece, vejamos, aqui fizemos a mera substituição do nosso operador de Coulomb vezes o próprio spin orbital.
Porém, estamos interessados em encontrar este elemento de matriz. E, para tanto, o que devemos fazer é multiplicar a aplicação do operador de Coulomb no spin orbital pelo Bra deste spin orbital. Vejamos, desde que a ordem dos nossos elétrons agora está 1, 2, 2, 1, e a convenção adotada aqui é de que devemos usar 1, 2, 1, 2, foi pertinente a permuta entre estes dois spin orbitais. Vejam que o sinal do elemento de matriz não foi alterado, uma vez que nós não fizemos uma permuta entre os elétrons envolvidos, nós fizemos uma permuta dos spin orbitais contendo os elétrons. E, dando uma simplificada em nossa notação, ficamos, portanto, com IB, IB. Bom, vamos para o caso do operador de troca. O operador de troca, quando aplicado, atua trocando os elétrons de spin orbital. Então vejam que enquanto no operador de Coulomb temos spin orbital B, aqui no operador de troca aparece o spin orbital A. A aplicação do operador de troca em um dado spin orbital QA fornece justamente a troca dos elétrons do spin orbital QA com um dado spin orbital QB. E como é que nós podemos encontrar o valor esperado envolvendo o operador de troca? Fazemos o mesmo procedimento que anteriormente, lembrando que a ordem dos elétrons aqui é a seguinte. Vejam que associado a este spin orbital está o elétron 1, e na definição do operador de troca aparecem as coordenadas referentes ao segundo elétron. E em nosso último spin orbital temos também envolvido aí a coordenada do elétron 1. Então, avançando e garantindo que fiquemos com a ordem convencionada aqui para os elétrons 1, 2, 1, 2, fazemos a troca entre o spin orbital B e o spin orbital I. E dessa forma, o nosso elemento de matriz passa a ter a forma IB, BI. Agora podemos voltar onde paramos. Então, agora que conhecemos as expressões para o valor esperado tanto do operador de Coulomb quanto do operador de troca, obtemos assim uma expressão para a energia do elétron quando ocupa um dado spin orbital I. Duas abordagens disponíveis para cálculo envolvendo estrutura eletrônica. Temos a abordagem não restrita, em que os elétrons que são emparelhados, eles não estão restritos ao mesmo spin orbital, enquanto que na abordagem restrita, os elétrons emparelhados estão restritos ao mesmo spin orbital. E o que difere entre esses dois elétrons é o estado de spin. Veja que na versão UHF, os níveis correspondentes com spins opostos não têm necessariamente a mesma energia. É importante levar em consideração esses dois tratamentos eletrônicos porque a expressão de energia varia de um tratamento para o outro. Mostramos há pouco a expressão para calcular a energia de um dado elétron quando ocupa o spin orbital QI. E se estivermos interessados em calcular a energia total por meio da abordagem UHF, devemos considerar uma soma envolvendo todos os elétrons. Ou, equivalentemente, podemos considerar uma soma envolvendo todos os spin orbitais. Então, quando lidamos com a energia total, UHF, temos esta expressão. Vejam que, além de somar todos os spins orbitais simplesmente ocupados, introduzimos o fator 1/2 multiplicando a segunda parcela da nossa expressão de energia. E isso é necessário para evitar que a energia εi seja contabilizada duas vezes. E podemos exprimir esta última expressão de uma forma mais compactada. No caso da energia obtida quando lidamos com o tratamento RHF, devemos levar em consideração os spins eletrônicos. Nós não iremos fazer tal demonstração aqui, mas vejam que a soma ela envolve os orbitais duplamente ocupados e este 2 aparece aqui justamente porque
temos 2 elétrons ocupando o mesmo spin orbital. Para justificar a presença desse 2 aqui multiplicando o elemento de matriz referente ao operador de Coulomb e a não presença deste termo multiplicando o elemento de matriz do operador de troca, devemos recorrer a algumas operações que não serão mostradas aqui. Então, da mesma forma, mais simplificadamente, podemos recorrer a uma notação mais compacta. Bom, para tornar factível a resolução dessas equações, devemos introduzir funções de base. O que seriam as funções de base? Vejam, as funções de base, elas introduzem os parâmetros variacionais. São aqueles parâmetros que são otimizados de forma a minimizar a energia do sistema. E Rutan ele mostrou que a introdução de um conjunto de funções de base conhecidas converte a equação diferencial a um conjunto de equações algébricas que são passíveis de serem resolvidas por técnicas matriciais convencionais. Se considerarmos, por exemplo, que o componente espacial da função de onda pode ser dada por uma combinação linear de uma base de dimensão L, a qual está centrada no núcleo, temos o seguinte. Vejam que aqui nós temos uma expansão envolvendo um conjunto de funções de base que, em princípio, representam os orbitais atômicos de forma a fornecer o componente espacial do spin orbital. Esse procedimento ele é muito usado, sobretudo quando lidamos com a construção de orbitais moleculares a partir de orbitais atômicos. E a ideia aqui é exatamente a mesma. A ideia aqui é misturar os orbitais atômicos de forma a obter os orbitais moleculares. Então vejam, temos uma expansão de um conjunto de funções de base em orbitais moleculares desconhecidos. As funções de base que são usadas são funções de base espaciais. O coeficiente da combinação linear consiste em parâmetros que são determinados pelo método variacional e correspondem aos coeficientes de uma matriz que transforma os orbitais atômicos em orbitais moleculares. Veja, no caso do orbital 1s, temos que ele apresenta esta forma simples e esta função ela satisfaz as condições nos limites. Veremos já já que condições nos limites são essas. Veja, no caso de funções com momento angular superior, como é o caso dos orbitais P e D, vale destacar que estes orbitais mais complexos eles podem ser facilmente obtidos a partir da função S. De que forma? Vejam, esses orbitais que apresentam o componente exponencial dependendo de R apenas, correspondem ao orbital do tipo Slater. Temos que o n corresponde à constante de normalização e são justamente os parâmetros A, B e C que dão o formato aos orbitais. Esta função ela está expressa em termos de coordenadas cartesianas, mas podemos lidar com um dado conjunto de funções de base, um orbital do tipo Slater, em coordenadas esféricas. Outro tipo de orbital que é bastante comum consiste no orbital tipo gaussiana. Quando apresentamos um orbital do tipo gaussiano desta forma, temos uma gaussiana primitiva. Porém, o que é feito na prática consiste em combinar funções gaussianas primitivas para obter funções gaussianas contraídas. Então, nesse gráfico, eu apresento para vocês o comportamento de uma função do tipo Slater. Então, vejam que na condição, no limite R tendendo a zero, nós temos que a função do tipo Slater ela apresenta um comportamento assintótico, enquanto que uma função gaussiana não apresenta o mesmo comportamento. Se considerarmos apenas uma função gaussiana que foi ajustada de forma a reproduzir um orbital do tipo Slater, vemos uma baixa reprodução desse orbital. Porém, ao passo que adicionamos mais componentes primitivos na contração da função gaussiana, nós temos uma melhor reprodução de um dado orbital do tipo Slater. Vejam que no caso da introdução de 3 funções gaussianas primitivas, nós temos uma melhor descrição do
orbital tipo Slater. Então vamos lá, já que os orbitais foram apresentados, vamos escrever a nossa função de onda em termos de combinação linear das funções de base. Vamos considerar uma primeira combinação para o Bra da nossa função de onda psi-A e uma segunda combinação para o ket da nossa função de onda psi-A. Então vejam que no caso do Bra devemos considerar o conjugado do coeficiente, diferentemente do caso do ket. Nós já vimos que o elemento de matriz para o operador de um elétron, só que em termos de spin orbital, apresenta esta forma. E o que nós fizemos foi introduzir a função de base. Então vejam que, após introduzirmos as funções de base, ficamos aí com expansão em termos de P e em termos de Q. E para simplificar nossa notação, nós definimos esta integral como sendo o elemento de matriz HPQ. Os termos da nossa matriz HAA são transformados em uma matriz H quando fazemos uso da base. Bom, podemos definir uma expressão para energia em termos do operador hamiltoniano monoeletrônico. E para esse caso devemos levar em consideração uma soma envolvendo todos os orbitais ocupados. Esses orbitais podem ser simplesmente ou duplamente ocupados. E quando a ocupação é simples, n vale 1, ou seja, estamos lidando com o tratamento HF. E diferentemente, se os orbitais estão duplamente ocupados, n igual a 2. Logo, o que fizemos aqui foi substituir essa última expressão obtida, aqui nosso elemento de matriz, HAA. Fazendo isso, temos que este termo aqui, ele fornece a energia referente ao operador hamiltoniano de um elétron. Aproveitando essa última expressão que nós obtivemos, podemos introduzir a definição da matriz densidade. A matriz densidade ela é definida em termos dos coeficientes da combinação linear que transformam o conjunto de base, que em princípio corresponde aos orbitais atômicos, em orbitais moleculares. Na forma matricial, a matriz densidade ela é dada por essa expressão em que temos n igual a 1 ou 2, uma matriz envolvendo os coeficientes da combinação linear, e a matriz transposta conjugada da matriz dos coeficientes. Então, a nossa matriz densidade ela é dada por esta expressão. Então, vejamos que a nossa matriz dos coeficientes, desta forma, em que a primeira coluna lida com os coeficientes envolvidos com a função de base φA e a segunda coluna lida com os coeficientes envolvidos com a função de base φB. Embora a matriz C não seja quadrada, a matriz D é. E, além disso, a matriz densidade ela pode ser interpretada como a densidade eletrônica total na região de sobreposição dos orbitais φA e φB. Nós já obtivemos a expressão para o elemento de matriz do operador de um elétron em termos do conjunto de funções de base. O que nós iremos fazer agora será obter as correspondentes expressões para o operador de Coulomb e de troca em termos dos spins orbitais. Aí vamos lembrar aqui da definição. O que eu fiz aqui basicamente foi representar a notação de Dirac em termos de notação usual. E esta notação usual, ela pode ser simbolizada por esta representação. Vejam que a representação aqui é aquela mesma, com a qual já estamos lidando. Olha, 1, 2, 1, 2, que para o operador de troca temos uma expressão parecida, só que temos uma troca dos spins orbitais B e A. A fim de obter as expressões para os valores esperados do potencial de Coulomb e de troca em termos da função de base, façamos o seguinte. Vejam que para o ket e para o Bra de psi-A estamos usando diferentes índices e o mesmo se aplica para a função psi-B. O que iremos fazer é a substituição. Então vejam que quando as funções estão no Bra, devemos considerar o conjugado, né? Diferentemente das funções quando estão no ket, em que devemos levar em consideração a função própria. Bom, então assim, temos que este A, o qual corresponde ao Bra de psi-A, deve ser substituído por P.
temos que este B deve ser substituído pelo índice correspondente ao PCB, TEQ R. Este segundo A, o qual está no CAT, ele deve ser substituído pelo índice Q. E este B deve ser substituído pelo índice correspondente ao CAT de PCB. Com isso, temos uma integral em termos. Então, temos uma integral em termos da função de base que foi definida e é dada da seguinte forma: φP, φR, φQ e φS. Nesta etapa, o que fizemos foi agrupar os coeficientes associados à função psi-A e à função psi-B. E recorrendo ao mesmo procedimento, obtivemos a expressão para calcular o elemento de matriz referente ao operador de troca em termos da função de base. Então vejam, uma vez que nós já temos as expressões para calcular tanto o valor esperado do operador de um elétron, assim como as expressões para calcular o valor esperado para os operadores de dois elétrons, podemos encontrar uma expressão de energia em termos do conjunto de funções de base. Ficaremos por aqui. Na próxima aula desenvolveremos esta expressão. Obrigado pela audiência e até a próxima.